Turma, no capítulo de hoje, a gente vai estar iniciando aí o capítulo 7 do material da nossa disciplina, e a gente vai ver aí os modelos probabilísticos para variáveis aleatórias discretas. Professor, o que é um modelo probabilístico? Bem, essa palavra aqui, modelo, toda vez que vocês ouvirem falar nela na parte de ciências exatas, né, vocês simplesmente estão falando de uma função matemática. Só que a gente dá esse nome de um modelo é porque ele vai estar descrevendo alguma situação da natureza. E no caso, a gente tem um modelo probabilístico, porque a gente vai estar tendo uma função matemática que estará modelando situações que acontecem, fenômenos estatísticos que ocorrem, e a gente vai estar atribuindo aí probabilidades para essas ocorrências. E por que a gente vai estar falando de variáveis aleatórias discretas? Lembrem lá que as variáveis aleatórias as variáveis quantitativas são separadas em discretas e contínuas. Então a gente vai começar a estar expondo alguns modelos de distribuição de probabilidade para quando a variável x é discreta, e nas próximas aulas a gente vê quando a variável x for contínua. Então, algumas variáveis aleatórias, elas vão se adaptar bem a uma série de problemas práticos, que a gente já viu isso nas aulas passadas. Ah, eu tirei uma carta de um baralho, lançamento de um dado, bola numa urna. Todas aquelas situações que foi realizado aqueles tipos de cálculo de probabilidade anteriormente, alguma daquelas questões poderiam ser já utilizado algum desses modelos de probabilidade para fazer o cálculo. E sai de uma forma bem rápida e mais fácil. Portanto, esse estudo ele é muito importante para a construção de modelos probabilísticos para situações reais e estimação desses parâmetros. Os parâmetros vão ser os valores desconhecidos ainda da nossa distribuição. Por isso que a gente tem interesse de estar estimando. Para alguma dessas distribuições, existem tabelas que vão facilitar o cálculo das probabilidades em função dos seus parâmetros. Essas tabelas aqui, a gente vai utilizar mais elas lá para o cálculo das distribuições contínuas, tá bom? A primeira distribuição que a gente vai estar vendo, que é a mais simples de todas, é a dita uniforme discreta. E veja que a gente vai estar utilizando essa notação aqui. Ó. A gente tem que a variável x... Opa, canetinha errada. A nossa variável x, quando eu tiver esse tio, eu vou estar dizendo que ele segue uma distribuição. Então, esse tio aqui, ele está dizendo, ó, segue a distribuição. Tá? E a gente vai ter a notação dessa uniforme discreta. Então, eu vou estar colocando como um U e um subscrito D, e entre parênteses, a gente sempre vai estar colocando o parâmetro da distribuição dessa probabilidade, que é aquele parâmetro que eu falei agora há pouco. Então, a gente pode estar lendo isso aqui como x segue uma distribuição uniforme discreta de parâmetro k. É importante estar observando esse Dzinho aqui, nessa uniforme discreta, porque ela não é uma distribuição muito utilizada, tá bom? Eu só abordo ela, mas porque ela é o início de tudo para vocês terem uma abordagem um pouco mais ampla. Mas na prática, dificilmente vocês vão estar utilizando esse nome diretamente. Muitas vezes vocês vão estar vendo sem esse D, sem nenhum subscrito. Ele vai estar falando da uniforme contínua. A gente vai ver nas próximas aulas. Então, assim, como eu falei, né? Ele é o caso mais simples, uma variável aleatória discreta, em que cada valor possível que x, da variável aleatória x, pode assumir, ele vai ocorrer com a mesma probabilidade. É por isso que a gente chama de uniforme. Então, a definição. Então, eu tenho uma variável aleatória discreta, x, assumindo seus valores x1 até um xk, a gente vai dizer que ela tem uma distribuição uniforme se e somente se ela tiver esse modelo de probabilidade. Veja que é uma função. Eu tenho a probabilidade do x igual a um particular, valor x, igual a probabilidade, posso estar dizendo que é a mesma notação, tá bom? Que a probabilidade desse particular x está acontecendo. Ou eu podia estar dizendo apenas que era igual a um p, tá? São as três formas que a gente pode estar apresentando. Ele vai ser dado por 1 dividido por k. Quem é esse k? São quantos valores, no caso, quantos valores x pode estar assumindo, essa quantidade. Como eu coloco aqui, para todo i, sendo 1, 2, ak. Então, eu posso ter uma variável x que vai seguir valores, por exemplo, 0, 1, 3.
Então, a gente tem um x1 igual a 0, um x2 igual a 1, um x3 igual a 3. Então, nesse caso aqui, a gente tem 1, 2, 3. Então, nosso K seria igual a 3. Podemos calcular também esperanças e variâncias desses nossos modelos de probabilidade. Então, a esperança desse nosso modelo de distribuição uniforme discreto, ele vai ser dado pelo somatório do xi, quando o i vai de 1 até k, vezes 1 sobre k. Só como é que calculou essa esperança? Então, a gente tem a esperança de x. Lembrem lá, a definição de esperança de x é x vezes o p de x. Então, isso aqui vai ficar igual. O somatório de x vezes quem é o p? Essa probabilidade é 1 sobre k. Como o k ele é uma constante, ele não está sendo utilizado no somatório, vejo que a soma está em x, não está em k. Tá? Então, ele pode estar saindo aí do somatório, então isso vai ficar igual a 1 sobre k vezes o somatório de x. Foi assim que ele chegou nesse cálculo dessa esperança. Só estou mostrando agora, mas nas outras distribuições não tem necessidade de vocês se preocuparem com essas demonstrações. Vocês precisam pelo menos lembrar quem é a esperança e variância de uma distribuição de probabilidade, de um modelo de distribuição. A variância vai ser dada por essa fórmula da equação 3. Daqui vocês só podem estar fazendo, se vocês quiserem saber de onde vem, que a variância de x, lembrem, que é igual à esperança de x ao quadrado menos a esperança de x elevado ao quadrado. Essa esperança de x aqui a gente já tem, que é igual ao somatório de x dividido por k. Basta estar elevando ao quadrado. E aqui, a esperança de x ao quadrado, vocês vão ter que lembrar que a esperança de x ao quadrado é igual ao somatório de x ao quadrado, p de x. Então, basta substituir aqui na nossa continha e vocês chegam nesse resultado aqui da variância de x. Vamos verificar quais são algumas situações que podem estar acontecendo em seu uniforme discreto. Exemplo 1. Seja x uma variável aleatória que indica o número de pontos marcados na face superior de um dado. Então, sei que esses pontos podem ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6, como mostrado aqui. Então, essa nossa variável x ela é discreta. Obtenha a distribuição de x. Nesse caso, quando a gente tem um lançamento de um dado e a gente quer saber qual ponto é marcado, eu preciso saber, então, que essa minha probabilidade, a probabilidade do x ser igual a um particular valor xi, ele vai ser dado por 1 dividido por k. Quantos valores eu tenho que x pode assumir? Eu tenho 6 possíveis valores para x. Então, a probabilidade, isso implica dizer que a probabilidade do x ser igual a qualquer um desses valores x, x igual a 1, 2, 3, isso aqui vai ser igual a 1 dividido por 6. Só lembrar aqui desse modelinho de probabilidade para essa uniforme discreta. Ou seja, cada valor que x assume, ele tem a mesma probabilidade de ocorrência para cada um desses valores que x assume. Por isso que a gente diz que ele é um modelo de probabilidade uniforme, porque todos os valores que x assume têm a mesma probabilidade. E, obviamente, a soma dessas probabilidades vai ser igual a 1. E quem seria a esperança de x? Então, basta fazer o somatório de x e depois você dividir por k. Então, a gente soma os valores que x pode assumir, que vai de 1 até 6, e divide pelo valor k, que é igual a 6. Isso vai ficar igual a 21 dividido por 6, ou 3,5. E quem é a variância de x? Basta utilizar a equação que foi dada anteriormente. Primeiro, faz aí o somatório de x ao quadrado. Não esqueçam que isso aqui é diferente disso daqui, tá bom? O somatório de x ao quadrado não é a mesma coisa do que o somatório de x elevado ao quadrado. Vamos ver isso. Somatório de x ao quadrado, esse carinha aqui, a gente vai estar fazendo quem? Cada valor que x assume ao quadrado. Então fica 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, até o 6 ao quadrado. E esse somatório aqui de x elevado ao quadrado, a gente faz a soma que os valores de x assumem e o resultado da soma que a gente eleva ao quadrado. Tá? E no lugar do k, a gente substitui o 6. E realizando essa continha, vocês vão chegar no resultado de 2,9.
A ideia inicial dessa distribuição é uniforme discreta, é só vocês saberem que anteriormente, nas aulas passadas, a gente tinha feito esse tipo de cálculo, mas vocês não sabiam de onde vinham. E existe já um modelo pronto para isso, tá bom? Mas a gente acabava utilizando de forma bem intuitiva. Vamos verificar o próximo modelo de distribuição de variável aleatória discreta, a distribuição de Bernoulli. E a gente tem a notação x segue uma distribuição de Bernoulli de parâmetro p. Então vejam que antes eu estava colocando aqui a uniforme discreta e o parâmetro era k, tá? E agora, na Bernoulli, o parâmetro é p. E esse p é uma probabilidade, porque a distribuição de Bernoulli ela está associada a gente ter uma única tentativa, saber se a gente tem um sucesso ou um fracasso. Então, a gente pode ter a situação de que eu vou jogar uma moeda para cima, eu quero saber qual é a probabilidade de sucesso. Ou, desculpa, vamos supor que eu jogo uma moeda para cima e a minha variável x é saber que eu quero que caia uma cara. Então, o meu sucesso é cair cara. Eu tenho a probabilidade de meio. Então, a probabilidade de cair coroa é uma probabilidade de um fracasso, tá bom? Que também é meio, porque vai ser aqui determinado por esse P, que é o nosso parâmetro da distribuição, ele é a probabilidade de sucesso, e o Q é a probabilidade de fracasso. Obviamente, a gente tem que P mais Q vai ser igual a 1. Então, como eu falei anteriormente, se fosse jogar uma moeda para cima, qual é a probabilidade do sucesso? Sair uma cara. Então, o P é igual a meio. Se P for igual a meio, obviamente, isso aqui vai implicar que o Q também é igual a meio. Então, na situação hipotética que eu falei, a probabilidade do fracasso também seria igual a meio. Seria cair a coroa. X vai ser o número de sucessos em uma única tentativa. Então vejam que eu só estou fazendo o experimento uma única vez. X assume o valor zero, a gente vai estar codificando aí em termos de sucesso e fracasso. A gente tem que codificar isso em um número. Então a gente vai dizer que x é igual a zero, se ele for o nosso fracasso, com probabilidade Q, e ele vai ser igual a 1, correspondente ao nosso sucesso, com probabilidade P. Então vejo que x só pode estar assumindo aí dois valores. X só assume o valor 0 e 1. X só pode assumir um valor 0 ou x vai ser igual a 1, onde o 0 ele está associado ao fracasso e o 1 está associado ao sucesso. Vamos verificar como é esse modelo de distribuição, essa função matemática. Então, resumidamente, x pode assumir os valores 0, que é o nosso fracasso, com probabilidade Q, ou 1, que é o nosso sucesso, com probabilidade P. E a nossa função matemática para isso vai ser a probabilidade de x igual a um particular valor x, que vai ser igual a p elevado a x, vezes q elevado a 1 menos x. Isso aqui também vocês poderiam estar reescrevendo como p elevado a x, vezes 1 menos p elevado a 1 menos x, onde 1 menos p é igual ao nosso q. Tá? Professor, então eu tenho só apenas duas situações? Sim. Se o x for igual a zero, a gente vai substituir onde é x o zero. Vai ficar p elevado a zero vezes o q, 1 menos zero. Ou seja, isso aqui vai ficar igual ao q, que é a própria probabilidade do fracasso. Assim como a gente poderia fazer a probabilidade de x igual a 1, ficaria p elevado a 1 vezes o q elevado a 1 menos 1. Obviamente, isso aqui vai dar zero, então vai ficar igual a P. Então, a probabilidade do x ser igual a 1, que é meu sucesso, é igual a P. Tá bom? Quem é a nossa esperança? Qual é o valor esperado dessa distribuição de probabilidade? O valor esperado dele é a nossa probabilidade do sucesso. E a sua variância vai ser a probabilidade do sucesso vezes a probabilidade do fracasso. Vamos analisar aqui o nosso exemplo. Exemplo 2. Uma urna tem 30 bolas brancas e 20 bolas verdes. A gente fez esse tipo de questões nas aulas passadas. Retira-se uma bola dessa urna. E aqui vocês têm que ter uma atenção quem é a nossa variável aleatória. X vai ser o número de bolas verdes. Calcular a esperança de x e a variância de x, assim como a sua probabilidade. Então a gente tem x podendo ser um valor zero para o nosso fracasso. Se for o nosso fracasso, esse nosso zero, significa dizer que a gente quer que o x seja bolas verdes. Então a gente vai ter retirado da urna
bolas brancas. Porque se eu fracassei, foi porque eu não retirei as bolas verdes que eu quero. Quantas bolas brancas eu tenho? 30. No total de quantas? 50. Então a probabilidade do meu fracasso vai ser 30 dividido por 50, ou 3/5. E o meu sucesso, quando x for igual a 1, quem é a probabilidade P? Bem, meu sucesso vai ser retirar uma bola verde, mas eu tenho 20 possíveis. Então eu tenho 20 bolas verdes, que são 20 bolas possíveis, em 50 no total. Então a gente tem uma probabilidade de 2/5. Utilizando o modelo de probabilidade que a gente tem, não esqueçam que o modelo de probabilidade da nossa Bernoulli vai ser igual ao P elevado a x vezes o Q elevado a 1 menos x. A probabilidade P é igual a 2/5, basta só substituir o P que a gente encontrou, e o Q que foi 3/5, que basta a gente substituir também. Esse aqui é o nosso modelo de probabilidade. Ou seja, obviamente, se eu for calcular a probabilidade do x igual a zero, isso aqui vai ficar igual a 2/5 elevado a zero, vezes o 3/5 elevado a 1 menos zero. Então, a probabilidade do meu fracasso vai ser igual a 3/5, como foi determinado aqui. Tá bom? Assim como vocês poderiam estar verificando do sucesso, que vai dar 2/5. Quem é a esperança dessa minha distribuição? A gente falou que essa esperança é igual à probabilidade do sucesso. Então, é igual a 2/5. A variância é P vezes Q, ou seja, a probabilidade associada ao meu sucesso vezes a probabilidade do meu fracasso. Então, a variância dessa distribuição é 6 dividido por 25. Como no caso da uniforme discreta não é tão usual, a distribuição de probabilidade Bernoulli também não é tão usual. A mais utilizada aí vai ser a distribuição binomial que a gente vai ver. Só que vejam que não teria o entendimento para a nossa binomial, a gente precisa do entendimento da uniforme discreta e da Bernoulli. Até porque vocês perceberam que a gente pode ter uma Bernoulli que é um único lançamento. Agora, para a gente ter aqui a nossa distribuição binomial, a gente vai estar repetindo um ensaio de Bernoulli N vezes. Então, nos exemplos que eu trabalhei com Bernoulli, a gente tinha uma única tentativa. Eu tinha aqui no exemplo anterior 20 bolas verdes. Se eu for lá retirar dessa urna uma única vez, uma bola, qual é a probabilidade de eu tirar uma bola verde? Então, qual é a probabilidade do meu sucesso? É 2/5. Agora, se eu pudesse e retirar 10 bolas. Ou seja, eu ia estar repetindo aí o meu ensaio Bernoulli 10 vezes, até conseguir, no caso, verificar quantas bolas vezes eu tirei dessas 10 retiradas, tá bom? Então eu verificaria das 10 retiradas quantas bolas verdes veio. Então a binomial, a essência dela é ser uma distribuição de Bernoulli, só que a gente faz ela N vezes, não apenas uma única vez, como é determinado pela Bernoulli. Se obtemos uma amostra de tamanho n de uma distribuição de Bernoulli, vamos supor ainda que essas repetições sejam independentes. Então, se eu for retirar uma bola de uma urna, anteriormente dito, eu posso retirar essa bola de uma urna e eu vou colocar ela de volta. Então, vai ser uma amostra com reposição. Sempre que eu tirar a bola de uma urna, eu reponho ela novamente. Que aí, nesse caso, eu tenho as minhas repetições de forma independente. Isto é, o resultado de um ensaio não influencia nenhum resultado de um outro ensaio. Vejam aí que se eu tiro uma bola e não coloco ela de volta, quando eu fosse calcular a probabilidade de retirar novamente, eu teria menos bolas dentro da minha urna. Então eu preciso sempre estar repondo. Uma amostra particular será constituída de uma sequência de sucessos e fracassos. Então vejam, eu posso estar indo lá, eu tenho uma urna. Opa, que urna redonda é essa? Eu tenho uma urna e aqui dentro eu tenho várias bolinhas. Eu posso retirar aleatoriamente uma bola dessa minha urna. Se essa bola dessa urna, ela for, no nosso caso lá do exemplo anterior, ela for verde, opa, eu tenho um sucesso. Volta essa bola na urna e retira novamente uma outra bola. Vamos supor agora que eu tenho uma bola e ela seja branca. Então eu tenho um fracasso. Eu posso repetir isso aqui N vezes. Então eu estou repetindo aí N ensaios de Bernoulli. Ou seja, eu posso ter uma sequência de sucesso e de fracasso assim sucessivamente.
Eu posso, na minha primeira vez que eu tirei a bola, eu posso ter um sucesso. Na segunda vez, posso ter um fracasso. Na terceira vez, um sucesso. Na quarta vez, também um sucesso. Assim, sucessivamente, até N retiradas. Então, eu vou ter uma sequência aí de sucessos e de fracassos. No nosso caso do exemplo anterior, se a gente fosse constituir essa nossa informação, eu teria no máximo aí 20 sucessos. Eu tenho no máximo 20 bolas verdes. E teria aí 30 fracassos, porque eu poderia estar tirando 30 bolas brancas, tá? Esse é o exercício que a gente precisa entender para chegar numa binomial. Então, seja x o número de sucesso em n tentativas, a gente vai estar determinando uma função de probabilidade para essa variável aleatória x. Vamos tentar chegar na fórmula matemática desse modelo de distribuição binomial. Então, se a probabilidade for x igual a um x, vamos estar verificando um resultado particular para esses n ensaios de Bernoulli. Vou chamar de RP esse resultado particular. Como eu falei anteriormente, são n ensaios. Vamos supor que eu vou estar só organizando aí os sucessos para um lado e os fracassos para o outro. Porque aqui eu falei que na minha primeira tentativa podia sair um sucesso, depois fracasso, depois sucesso, sucesso. Podia vir depois um fracasso na quinta tentativa, assim sucessivamente. Mas vamos tentar, como cada retirada dessa bola na urna é independente, porque eu estou colocando a bola de volta, vamos aqui, num exercício mental, supor que eu vou estar, na minha primeira tentativa, eu tenho sucesso, segunda tentativa, sucesso, até eu ter, por exemplo, na 20ª tentativa, o sucesso, daquele exemplo anterior. Então, 21ª tentativa, eu poderia dizer que eu teria um fracasso, que seria esgotado essas minhas bolas na hora de ter tirado na urna. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem o seguinte ponto. Eu posso repetir x sucessos, dado que o meu x é o número de sucessos, consequentemente, eu vou ter aí n menos x fracassos, tá? Então, nesse constituindo aquela nossa amostra, a gente teria aí 20, que seriam bolas verdes, e aqui a gente teria 30 bolas brancas, que seriam 50 menos 20, que dá 30. Logo, a probabilidade dessa repetição particular que a gente colocou seria uma probabilidade onde os eventos que a gente está fazendo, eles são independentes. Então, a probabilidade de eventos independentes é o produto dessas probabilidades. A gente viu isso nas aulas anteriores, quando a gente viu probabilidade de eventos independentes. Então, basta multiplicar essas probabilidades. Bem, a probabilidade do sucesso é o P. Então, a gente vai estar multiplicando esse P x vezes que ele vai estar ocorrendo. Então, bem aqui, só corrigindo, não é K, tá? Aqui é elevado a x. E esse Q, ele vai multiplicar n menos x vezes que ele aparece. Por isso fica Q elevado a n menos x. Considerando todas as enuplas que podem estar acontecendo, ou seja, aqui a gente colocou o sucesso na frente e depois veio o fracasso. Mas podia estar ocorrendo aqui sucesso, fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, sucesso, fracasso. Podia acontecer várias combinações diferentes de estar ocorrendo isso daqui. Ou seja, a gente tem esse modelo matemático que a gente encontrou, essa formulazinha, só que ela pode ocorrer de uma forma de uma combinação de n tomado x a x. Então a gente tem esse nosso modelo matemático aí sendo uma combinação. Lembrem também que isso aqui também é chamado de binômio de Newton, tá? Vocês podem estar desenvolvendo. Por isso que é uma distribuição de modelo binomial. Ou vocês utilizam aqui a formulazinha da combinação, que foi vista nas aulas passadas, né? Ou também vocês podem estar utilizando ela de forma matemática. Depende, se for utilizar na calculadora, não tem problema nenhum você estar reescrevendo dessa forma. Jogou na calculadora, vai dar o resultado. Se você quiser fazer na mão um cálculozinho, você pode estar utilizando a conta dessa combinação. Como toda distribuição de probabilidade, a gente pode ter a variância e a esperança associada a ela. Então, a esperança vai ser igual a n vezes p, e a variância vai ser igual a n vezes p vezes q. Vamos verificar uma situação. Se a distribuição binomial ela é n ensaios de Bernoulli, então vejam aí que a gente tem uma certa semelhança entre a esperança e a variância de uma binomial e uma Bernoulli. Aqui a gente tem a esperança igual a np, e vamos verificar aqui quem é a esperança. Ó, da binomial é só p. A variância, desculpa, da Bernoulli é p. E a variância da Bernoulli é pq.
e a variância da binomial é n vezes p. Ou seja, simplesmente a gente multiplicou por n, porque a gente está fazendo aí n ensaios de uma Bernoulli. Então fica fácil vocês lembrarem aí a diferença de esperança e variância de Bernoulli para binomial. A única diferença que a gente tem é apenas incrementar esse n, porque a gente está fazendo n ensaios de uma Bernoulli. Verificar aqui um exemplo 3. Uma moeda é lançada 20 vezes. Vejo aí então que eu tenho já o meu n igual a 20. Qual é a probabilidade de saírem 8 caras? Se ele está querendo a probabilidade de saírem 8 caras, a gente quer uma probabilidade de sucesso. Então a gente vai associar a nossa variável aleatória a x, sendo o número de sucessos que vai ser cair cara. Quando ele joga 20 vezes uma moeda para cima, podem cair 0 caras, ou seja, se ele lança 20 vezes uma moeda para cima, existe a probabilidade de toda vez cair coroa? Bem, existe. Muito pequena, mas existe. Então o x pode assumir o valor 0, porque a gente pode ter aí só fracasso. Pode ser que das 20 tentativas de jogar uma moeda para cima, caia apenas uma cara, pode cair 2 caras, assim como uma probabilidade muito pequena de ocorrência, mas pode cair 20 caras, nas 20 vezes que ele joga para cima. Qual é a probabilidade associada a gente estar jogando uma moeda para cima, de cair cara ou coroa? Então, essa probabilidade do sucesso de sair uma cara é igual a meio. Aqui a gente tem que estar determinando aquela nossa notação. X segue uma distribuição binomial de parâmetro NP, onde o N é igual a 20 e a probabilidade P é igual a meio, tá? Isso está descrito bem aqui no início, que X segue uma distribuição binomial de parâmetro NP. E ele pede, né? Calcula a esperança e a variância. Além dessa nossa perguntinha aqui de qual é a probabilidade de sair 8 caras. Vamos estar utilizando já o nosso modelo de probabilidade. Basta a gente substituir aí os nossos parâmetros na nossa distribuição. Então, o N vai ser igual a 20 e o X vai ser igual a 8, dado que a gente quer a probabilidade que saia 8 caras. No lugar da probabilidade P, a gente coloca meio. E no lugar da probabilidade Q, que é o fracasso, que seria sair coroa, também é a mesma probabilidade igual a meio. No lugar do x, põe o número 8, e aqui a gente faz n menos x, que vai ficar 20 menos 8. Calculem aí essa nossa continha e vai dar 0,12. Essa é a probabilidade de sair 8 caras quando a gente joga uma moeda 20 vezes para cima. Quem vai ser a esperança? Vai ser n, que é 20, vezes p, que é a probabilidade de sucesso. Então a gente tem um valor esperado aí de 10. Obviamente, se a gente lança aí 20 vezes uma moeda para cima, com probabilidade de meio, a gente espera ter 10 caras e 10 coroas. E a variância vai ser n vezes p, que é a probabilidade de sucesso, vezes q, que é a probabilidade de fracasso. Então a gente tem uma variância associada aí igual a 5. Vamos verificar mais um exemplo. Exemplo 4. Se 20% de parafusos produzidos por uma máquina são defeituosos, determine a probabilidade de que, em 4 parafusos escolhidos aleatoriamente, a probabilidade de um parafuso defeituoso vai ser dado por P igual a 0,2 e Q igual a 0,8 dele não ser defeituoso. É só o complementar, obviamente. Vamos estar denotando aqui X como sendo o número de parafusos defeituosos, porque ele quer saber a probabilidade aí de 4 parafusos escolhidos aleatoriamente. Letra A, um ser defeituoso, B, nenhum ser defeituoso e C, menos de 2 parafusos serem defeituosos. Então, como as perguntas estão em cima de parafusos defeituosos, a gente está fazendo a nossa variável x ser parafusos defeituosos, tá? Só para seguir a linha na hora de calcular essa probabilidade. Senão, toda vez a gente teria que calcular a probabilidade de um parafuso não ser defeituoso e fazer o complementar. Não teria tanta necessidade de fazer isso. Então vamos lá. Um parafuso defeituoso. Então ele quer a probabilidade de x ser igual a 1, que é a quantidade de parafusos serem defeituosos. Então a gente vai estar utilizando a nossa distribuição binomial. Não esqueça, distribuição binomial vai ser nx vezes p elevado a x vezes o q elevado a n menos... Opa, aqui menos 20, perdão. N menos x. Ou seja, aqui no lugar do N a gente vai colocar 4, porque a gente tem apenas 4 parafusos.
No lugar aqui do x, põe o número 1, que é quantos parafusos a gente quer de forma defeituosa. A probabilidade P foi dada, que é igual a 0,2, elevado a x, que é igual a 1. O Q foi 0,8 fornecido, elevado aí a 4 menos 1, que vai dar igual a 3. E calcula essa probabilidade, vai ser bem próximo de 0,41. Vamos verificar a letra B. Nenhum parafuso ser defeituoso. Então, para isso, a gente está calculando a probabilidade de x igual a 0. Então, muito parecido com o exemplo anterior, mas onde é x, a gente coloca o valor 0, tá? E, obviamente, aqui, na hora de a gente fazer o n menos x, vai ficar 4 menos 0, que dá o próprio 4. E vejo que dá até a mesma probabilidade, tá? Isso aqui é só uma coincidência. Deu 0,41. Antes que vocês pensem, professor, sempre vai dar x igual a 1, vai dar a mesma probabilidade de x igual a 0? Não, tá? Foi esse contexto aqui que deu igual. E a gente ter menos 2 parafusos defeituosos? E a gente poderia estar dizendo que é menos 2 parafusos defeituosos, então isso aqui podia ser igual a x menor ou igual a 1. É a mesma coisa do que x menor que 2, tá? Então a gente tem que calcular a probabilidade de x igual a 0 mais a probabilidade de x ser igual a 1. Porque a gente quer que tenha menos que 2 parafusos defeituosos. Então a gente pode ter nenhum, como pode ter um. Então a gente tem a somatória da probabilidade que a gente obteve na letra A, mais a probabilidade que a gente obteve na letra B. Não, perdão. Letra A foi 1, né? Então esse cara aqui é da letra A e esse aqui que é da letra B. Somando essas probabilidades, a gente tem um valor bem próximo de 0,82. É a probabilidade de a gente ter menos que 2 parafusos defeituosos. Quem vai ser a nossa esperança de x? Vai ser o n vezes a probabilidade do sucesso. 4 vezes 0,8 vezes 0,2 dá igual a 0,8. E a variância de x vai ficar igual a n, que é 4, vezes p, que é a probabilidade de sucesso, vezes q, que é a probabilidade de fracasso. Então, a variância de x vai ficar igual a 0,64. Vamos colocar um exercício agora a nível ANPEC, tá? Lembre que a ANPEC é uma prova de seleção de pós-graduação em economia, é uma prova nacional, que espero que todos vocês tenham interesse de fazer mestrado, vocês vão ter que estar fazendo ela, tá bom? Então, exemplo 5, eu retirei aí da prova de ANPEC do ano de 2017. A questão foi o número 1, lá do caderno. Suponha que as vendas Q do produto X são aleatoriamente distribuídas na economia e possuem uma distribuição binomial. Ele já está fornecendo quem é a nossa distribuição aí da variável X. E ele diz que a gente tem uma binomial com parâmetro P. Então a gente já sabe que X segue uma distribuição binomial, onde ele diz que N é o número de vendas observados, então a gente tem o parâmetro N e P. Esse P aí, ele é o preço, tá bom? E a gente sabe que esse P, ele é uma probabilidade. Professor, esse P sempre é preço? Não, é o contexto aqui da nossa questão, tá? A gente sabe que a distribuição binomial, esse P é uma probabilidade. Ele colocou esse P aqui no contexto sendo também o nosso preço. E nas questões da Ampec, ele vai dar alguns itens e vai dizer para vocês marcarem verdadeiro ou falso, tá? A esperança matemática de Q é N vezes 1 menos P. Não, a gente tem que lembrar quem é aí a esperança de uma variável aleatória que segue a distribuição binomial. Vai ser igual a N vezes P. Vejam aqui anteriormente que a gente viu que a esperança de uma binomial é NP. Por isso que aqui eu botei falso. Item 1. A média das vendas é dada por esperança de Q igual a NP. Perfeito. É isso mesmo, verdadeiro. 2. A variância das vendas por Q, ou o VQ, é dado por N vezes P vezes 1 menos P. Verdade. A variância de X é igual a N vezes P vezes Q, onde esse Q a gente sabe que ele é 1 menos o P. Tá? Verdadeiro. O preço que maximiza a variância é P igual a meio. Isso aqui já dá só um pouquinho mais de trabalho. Vocês têm que ver o seguinte, bem, se a variância ela é dada por NP vezes 1 menos P, então a variância de X também pode ser representada como sendo NP menos N vezes P ao quadrado, que é o que foi colocado aqui na resolução para vocês. Tá? Para saber se esse cara aqui maximiza, a gente tem que lembrar lá da disciplina de matemática, tá bom? Condição necessária e condição
suficiente. Falei isso também na última aula. Temos aqui a nossa variância e a gente vai querer saber se esse P ele é um máximo igual a meio. Para isso, aqui foi aplicado a condição necessária. Quem é essa condição necessária? Deriva a função igual a zero. Então, vamos derivar a nossa função da variância em função de P, que é quem ele quer estar verificando aí a maximização. Então, deriva em relação a P, a derivada de NP vai dar igual a N, e a derivada de menos NP ao quadrado, esse 2 passa multiplicando, vai ficar menos 2 vezes NP, igual a zero, que é a nossa condição necessária. E isola o P, e você exatamente encontra o P igual a meio. Só que lembra que aqui a gente só sabe que esse cara é um candidato a maximizar ou minimizar, ou ele pode ser um ponto de inflexão. Vamos verificar se ele é um ponto de máximo. Aqui a gente já vai estar aplicando a condição suficiente, tá? Ou seja, para ser um máximo, a gente espera que a segunda derivada da função ela tenha um sinal negativo para poder ser o máximo. Então a gente tem aqui a primeira derivada da variância e a gente vai derivar novamente essa variância em relação a P. Então a derivada de n vai para zero. Por quê? Porque não tem P. E a derivada de menos 2np vai ficar igual a menos 2n. Como a gente sabe que n ele é um número positivo, porque eles são repetições, então esse sinal vai ficar menos 2 vezes um número positivo, só tem como ser negativo. Então ele é menor que zero. Ou seja, esse P de fato maximiza a variância. Ou seja, esse item aí você deveria marcar que é verdadeiro. Item 4. O preço está no intervalo 0, 1? Sim, ele falou para a gente que o preço é o nosso parâmetro da distribuição binomial. E esse parâmetro de distribuição binomial, ele é a nossa probabilidade. E, obviamente, a gente sabe que as probabilidades elas estão no intervalo entre 0 e 1. Então, esse item também vai ser verdadeiro. Na próxima aula, a gente vai ver aí outra distribuição de probabilidade discreta, a Poisson e a geométrica.